José Manuel Freitas, antes de falarmos aqui da questão do futuro de José Mourinho, deixa-me perguntar-te sobre uma expressão que o treinador utilizou, a dizer que, no fundo, o Benfica tem todas as condições para ganhar a Liga Europa. Está a colocar pressão ao futuro técnico do Benfica, é isso? Está a colocar tudo. Sim, é verdade. Técnico, no presidente, Está a colocar toda a gente em causa. E isso percebeu-se ontem porque, para quem viu, e deixa-me só colocar aqui este enfoque, quem viu José Mourinho no Flash Interview e quem viu José Mourinho na sala de imprensa viu duas pessoas completamente distintas. No Flash Interview disse uma coisa e na sala de imprensa já disse outra. Mas pronto, o que importa aqui é responder a essa questão. Sim, é verdade. É verdade. O Benfica, dentro de um quadro organizacional normal, é candidato a poder ganhar a Liga Europa. Estou de acordo com isso. Como este ano podia ter sido o Futebol Clube do Porto ou podia ter sido o Sporting de Braga. Portanto, chegando a uma determinada fase da competição e tendo em conta que é preciso ponderar aqui uma realidade que eu acho que é positiva no futebol a nível das competições europeias. É que agora, quem é afastado da Liga dos Campeões não vem para a Liga Europa. E nós vimos durante muitos anos virem para a Liga Europa algumas equipas candidatas a poderem conquistar a Liga dos Campeões. E, portanto, a Liga Europa, com todo o respeito, ficou menos forte. Ficou menos forte, mas também me parece que é a situação mais de acordo com a realidade. Se as equipas justificam estar na Liga dos Campeões e são eliminadas, olha, venham cá para o ano. E o mesmo se passa na Liga Europa. E sim, correndo tudo dentro da normalidade. Ao próximo treinador do Benfica, à próxima estrutura do futebol do Benfica, ao presidente do Benfica, este ou outro qualquer, à estrutura, sim, o Benfica é candidato a poder ganhar a Liga Europa. Mas José, disseste que viste dois José Mourinho diferentes. Ou seja, na zona de entrevistas rápidas até disse que tinha 99% de certeza de que poderia ficar no Benfica. Mas na conferência de imprensa nem sequer deixou essa hipótese em cima da mesa. José Mourinho, ponto 1, disse no Flash Interview que tinha, quando o meu particular amigo Jorge Galão lhe perguntou, respondeu-lhe: eu neste momento tenho 99% de possibilidades de ficar no Benfica, tenho contrato, o contrato ainda não terminou. Vai para a sala de imprensa. Perdão, e diz-lhe que o Jorge Mendes lhe disse que que não sabe o que é, que não quer saber, que só quer agora depois de 2 dias do fim de semana de descanso. Portanto, acredito que só lá para terça-feira é que José Mourinho vai ver as propostas que foram feitas pelo Real Madrid e pelo Benfica, mas sabe que o Jorge Mendes lhe disse que é uma proposta muito boa. E eu entendo, já atalhando de caminho, que uma proposta muito boa para José Mourinho no Real Madrid não tem tanto a ver com dinheiro como se possa parecer. Tem a ver com poder. Poder. Poder de decidir, poder de reformular, poder de reestruturar, poder de escolher. Que era isso que eu acho que o José Mourinho queria no Benfica e não lhe quiseram dar. Ponto final, parágrafo. Aliás, uma das tónicas da conferência de imprensa de José Mourinho ontem, vocês já o analisaram hoje e eu estou perfeitamente de acordo. O Benfica do Seixal é a forma mais idiomática, a melhor semântica que o José Mourinho encontrou para dizer, exceção ao presidente Rui Costa, que o Benfica do Estádio da Luz e o Benfica da SAD não percebe nada disto e estão em colisão com o Benfica do Seixal. E, portanto, percebi desde logo nas entrelinhas, a Mourinho é muito inteligente quando aplica, e aliás nestas últimas semanas disse coisas, disse muitas coisas que lhe iam à alma, mas também disse depois o seu contrário, quando colocou o ênfase no Benfica do Seixal, percebe-se desde logo o que é que aconteceu. O José Mourinho queria ter, ou aparentemente, eu também não faço ideia nenhuma qual é a proposta que o Benfica lhe fez. Isso não vai haver um volte-face, mas vou partir do princípio que não vai haver volte-face nenhuma, que a notícia da Tânia Laranjo, confirmada pela marca, que é o órgão oficial, porque não diz ele, do Real Madrid, José Mourinho vai ser o novo treinador dos merengues, que aquilo que o Benfica não quis dar, e como digo o Benfica, eu até acho particularmente, pessoalmente, é a minha intuição, que o Rui Costa estaria disponível para dar isso a José Mourinho. Só que as pessoas que estão à volta dele devem ter dito: não podes fazer isto, ou vê lá o que é que vais fazer. E José Mourinho ficou aborrecido e ponto final, tratou da sua vida.
O Zé tocou agora aqui num aspecto interessante, Mário, que foi dizer que se calhar o Real Madrid acaba por ser mais interessante para José Mourinho porque poderá ter se calhar mais poder, mais escolha, mais decisão naquilo que diz respeito ao plantel ou eventuais outras decisões. Acreditas que pode haver aqui como dizia até também o Zé, um volte-face Rui Costa prometer mais poder ao treinador do Benfica? Eu acho que isto não vai com mais poder nem menos poder. Acho que neste momento já não volta atrás, percebes? As coisas já andaram. A carruagem da renovação do contrato já passou. Passou nos primeiros dias de março. Mas a minha deixa só reafirmar aqui uma coisa para não te baralhares as tuas opiniões. Que é a minha posição. Eu acho que o José Mourinho aceita... ou admite ir para o Real Madrid, quer dizer, isto está aqui, todos nós sabemos que eu acho neste momento que o José Mourinho já aceitou ir para o Real Madrid. Porque a proposta contempla aquilo que eu acho de que o Real Madrid também necessita, que é de alguém que será o todo-poderoso do futebol do Real Madrid. E olhando para a figura de Florentino Pérez, não há outra hipótese. Não, mas tem mesmo que ser, até para resolveres o problema do balneário, o problema das fações. Vini ou Mbappé, um deles tem que ir. E, portanto, é preciso alguém. Eu aposto que vai ser o Vini. Tem que ser alguém com poder suficiente para chegar lá e dizer: tens que ter esse poder, porque senão, se tu queres e depois o presidente não deixa, vais continuar com um problema de balneário. E daí a questão do poder. Mas antes de irmos ao Real Madrid, porque já percebemos que muito provavelmente o futuro de José Mourinho passa por aí. O que é que poderia fazer o treinador recuar, lá está, essa entrega de poder por parte de Rui Costa para ficar no Benfica? Eu acho que agora, é como estava-te a dizer, esse comboio já está em andamento. Portanto, havia ali uns dias quando Mourinho faz aquela jura de amor, no fundo, aquela vontade de renovar contrato em março, e mesmo que tivesse renovado nessa altura, seria muito difícil para o Benfica. Estás a ver? São duas equipas, são projetos completamente diferentes. Há um projeto que é para continuar a disputar, a ganhar títulos nacionais, e há um projeto que permite ganhar a Liga dos Campeões. E, portanto, o José Mourinho encara com este comeback, esta ida para o Real Madrid, como o seu comeback como treinador de topo, treinador da nata, treinador que vai ter à sua disposição um orçamento a rondar 1 bilhão quase para... 1.000 milhões de euros. É 1.000 milhões. Para conseguir, no fundo, ter ali jogadores para disputar a Liga dos Campeões, para trazer aquela alegria outra vez aos adeptos de Madrid em relação ao Barcelona, que o Barcelona tem estado a ganhar. É preciso dar aqui uma volta. O talento está lá. Aquele balneário do Real está cheio de talento. Tem lá os melhores jogadores. O que falta é um coletivo. E acho que José Mourinho, a chegar com esta oportunidade de regressar à nata do futebol mundial, nunca iria dizer que não. Qual é que seria a vantagem? Se calhar em sair agora por 7 milhões, se calhar podia ter saído por 20. Percebes? E Rui Costa estaria libado porque eu fiz tudo para que ele ficasse, mas não foi suficiente. O que é que acontece agora? O José Mourinho vai embora e fica claro que Rui Costa não fez tudo para que Mourinho ficasse. Porque comete o erro de lhe oferecer o contrato de renovação numa altura em que o Benfica está em terceiro lugar na Liga e a depender do Sporting para chegar à Liga dos Campeões. Isto era a mesma situação que no dia 1 de março o clube estava. Terceiro lugar, a depender do Sporting para chegar à Liga dos Campeões. E o que é que Rui Costa fez? Demorou 70 e tal dias para apresentar a proposta. Caiu na esparrela completamente. E, portanto, agora tem um problema para resolver com os adeptos, porque ele vai ter que explicar. Ele pode fugir, ele pode mandar os seguranças travarem o Pedro Neves de Sousa, mas ele vai ter que prestar contas aos adeptos. Os adeptos vão ter que ouvir da boca dele porque é que não apresentou a proposta de renovação em março, quando o treinador pediu, e vamos ver se o novo treinador, que tudo aponta que será Marco Silva, também reúne o consenso generalizado dos adeptos do Benfica. Eu tenho que... Deixa-me dizer aqui 2 ou 3 coisas a propósito disto. A primeira é que, afinal, contrariando uma ideia que José Mourinho vendeu numa conferência de imprensa, afinal, não se pode dizer não ao Real Madrid. Não se pode dizer não. O José Mourinho, quando o Real Madrid foi jogar aqui à luz, na fase de Liga da Liga dos Campeões, já se falava, creio que foi nessa fase. Não sei se foi nessa fase, já foi. Foi aí como se começou a falar, e depois aquela vitória do Benfica, com o gol de Trubin. Não, é quando dá-lhe ali um balão e aumenta o oxigênio. É quando o Benfica vai jogar o play-off para ver quem é que entrava, passava aos oitavos de final, e perguntam a José Mourinho se é capaz de dizer não, e ele diz que sim, que afinal não.
Afinal, não. Mas ontem, lá está, na zona de entrevistas rápidas... Mas também não havia contactos com o Real Madrid, afinal o Jorge Mendes tinha tido os contactos. E na zona de entrevistas rápidas disse que ainda havia 99% de possibilidade de ficar no Benfica. E no fundo, ontem, mas depois já diz mas no final da época do Benfica, não deixou claro o seu futuro. Mas nunca quis deixar. Mas porquê? Não sei. Se a época já acabou, porque eu não sei. Foi. O José Mourinho não partilha a sua opinião e as suas emoções? Eu também passo a expressão, tenho que calçar os sapatos do José Mourinho e pensar e admitir que ele entendeu, apesar da relação. E há uma coisa em que o José Mourinho tem sido cuidadoso, que é na forma como se refere a Rui Costa. Quer sair, como o Mário sempre defendeu, quer sair, eu estou de acordo com ele, quer sair bem do Benfica, não quer sair aborrecido com o presidente do Benfica. Aliás, ele já disse que não ia falar. É timbre dele não falar sobre o passado, foca-se no futuro. O José Mourinho está-se bem a borrifar para aqueles que boicotaram a sua continuidade no Benfica, ele não quer sair a mal com o Rui Costa. Mas colocam-se-me aqui duas coisas, que é, uma... Rui Costa podia ter apresentado a proposta de renovação a José Mourinho no momento em que apresentou. Não. José Mourinho, a partir do momento em que diz se lhe aparecer agora uma proposta de renovação do Benfica, vai dizer não, agora não. Agora tenho 2 jogos para discutir, depois tenho aquela janela, tenho aqueles dias para discutir e escolher e decidir qual é a minha vida, portanto... Peço muita desculpa de dizer, esta é a minha leitura, em bom português... Rui Costa caiu na esparrela de, antes do final da temporada, ter apresentado a proposta de renovação a José Mourinho, que disse: eu não quero saber da proposta, o meu empresário já me disse, mas eu agora só vou olhar para ela depois de cumprir este jogo com o Estoril. Mas, José, depois tem outra questão, deixa-me só dizer outra coisa. Que é a questão que algumas pessoas afetas ao Benfica me têm colocado e com o qual eu estou de acordo. Porque é que Rui... E não seria melhor Rui Costa, a partir do momento em que pressentiu que José Mourinho não ia renovar o contrato com o Benfica, ter-lhe apresentado uma proposta de rescisão do contrato? Não sei. Não sei se seria o melhor. Mas, da mesma forma que José Mourinho tem sido muito cuidadoso com o Rui Costa tem sido cuidadoso com o José Mourinho. Faltou-lhe foi aqui uma coisa importante. Porque há um aspecto de toda esta questão que eu mantenho e que é o meu. Eu acho, em boa verdade, que não havia motivo absolutamente nenhum para o Benfica renovar o contrato com o treinador, tendo em conta que ele tem mais um ano de contrato com o clube. Agora, uma coisa é José Mourinho dizer 2 vezes. Da primeira vez, eu renovo já com o Benfica e não mudo uma vírgula, ou se o Benfica quiser, eu renovo por 10 anos. Nessa altura, eu acho que Rui Costa devia ter vindo a terreiro e devia ter feito a clarificação da situação. Muito contente por o treinador querer continuar ligado ao Benfica. Nós também estamos a pensar nisso. Acho que não é esta altura. O treinador tem mais um ano de contrato e no final da época vamos analisar a questão. Ficou fechado em copas. Disse algumas coisas que eu acho que não devia ter dito. Rui Costa não foi cuidadoso quando no Parlamento disse que ninguém está acima do Benfica. Como quer dizer, está aqui alguém que quer substituir-se ao Benfica e, portanto, nem o Presidente... Mas também disse que o Presidente, exatamente. Mas está bem, mas não devia ter dito, mas não precisava de ficar... Mas é que naquele contexto vê-se claramente que é pôr o Mourinho do lugar. Não precisava do exemplo dele para dizer a Mourinho para ficar sossegadinho. Olha, fica aí no seu canto, você é só o treinador do Benfica. E acho que foi com base nisto tudo que se criou aqui uma nebulosa que Rui Costa podia ter aligerado e que se calhar encaminhava, não tenho a certeza disso, encaminhava José Mourinho para a possibilidade de pensar, ok, eles querem que eu fique, acham que ainda não é a altura, eu na verdade tenho mais um ano de contrato, vamos chegar ao fim da época e vamos dar a volta a isto tudo. E agora, José Mourinho, tudo indica que vai para o Real Madrid e que o Benfica perde o maior treinador da história do futebol português, o treinador mais titulado e que eu critico algumas atitudes de José Mourinho, sou crítico de futebol, dou a quem doer, mas há uma coisa que eu não posso perder de vista. Isso é que eu não posso perder de vista. É que José Mourinho sai do Benfica para o maior clube do mundo.
Essa é que é a realidade. E se não houvesse essa proposta do Real Madrid, acreditas que mesmo com alguma insatisfação por Rui Costa não ter renovado no dia 1 de março, José Mourinho continuaria no Benfica na mesma? Não, acredito que Mourinho iria olhar para a proposta e que se calhar, feitas algumas retificações, eu não acredito que na proposta de renovação que o Benfica já entregou ao empresário do José Mourinho esteja lá tudo aquilo que o José Mourinho entende que é o melhor para o Benfica do futuro, mas que podia ser alvo de alguma retificação. Agora, perante este cenário, acho que não há possibilidade nenhuma. Aqueles que dizem o mundo do futebol tem estas coisas, toda a gente... eu nunca mais me esqueço que uma das grandes figuras do futebol mundial, que foi o Sr. Ivi, que um dia disse em Paris que o meu querido Fernando Gomes era finito, e ele não estava finito quando saiu do Futebol Clube do Porto. E aqueles que dizem que o José Mourinho está finito, que está acabado, que está não sei o quê, têm aqui agora a resposta. Independentemente de algumas críticas que eu lhe faço, eu também não acho que o Benfica é a última maravilha do mundo a jogar futebol. Também acho que há alguns futebolistas que o José Mourinho, em boa vontade, nunca os quereria treinar. Também não acho que esteja tudo correto e que ele faça tudo bem. E que falhe, entre comas, por dar cá aquela palha às conferências de imprensa e que não manifeste respeito por toda a classe profissional e que não aceita algumas críticas. Agora, a verdade é esta. O José Mourinho deixa a maior instituição portuguesa desportiva, que é o Benfica, e vai treinar, tudo o indica, o melhor clube do mundo.